Hoje, gente, nós vamos falar sobre as variações entre os indivíduos e suas respostas ao fármaco. Como você sabe, nem sempre o mesmo medicamento é capaz de funcionar da mesma forma para todo mundo. Pesquisas apontam que existe uma considerável população de pessoas tomando uma dose padronizada de determinado medicamento, mas não estão respondendo a ele ou respondem parcialmente ou ainda apresentam reações diversas. Existem dois tipos de variação. A primeira é a variação farmacocinética, que pode ocorrer com diferença na absorção, distribuição, metabolismo e excreção. O segundo tipo é denominado variação farmacodinâmica, que tem relação com a resposta ao fármaco. As causas das variações são mais diversas, pode ocorrer por vários fatores, como, por exemplo, diferentes etnias, idades, interações medicamentosas, fatores ambientais, imunológicos, genéticos. Essa variabilidade entre os indivíduos leva ao desafio de prever o grau de eficácia de um fármaco para um paciente específico. Falando agora um pouco sobre a gravidez, após os fatos ocorridos com a talidomida no final da década de 50, que causou uma catástrofe social onde vários recém-nascidos apresentaram focomelia e outras alterações, o uso de medicamentos por gestantes e seus efeitos sobre o feto passou a ser um objeto de grande preocupação. Hoje em dia, já se sabe que a gravidez causa significativas mudanças fisiológicas, como, por exemplo, mudanças das funções renais e hepáticas, que geram alterações na farmacocinética de vários medicamentos, podendo influenciar na distribuição e concentração de fármacos na mãe do feto. Para um número considerável de fármacos, não existem registros farmacológicos consistentes do uso em mulheres grávidas, uma vez que a maioria dos fármacos tem a capacidade de atravessar a membrana placentária. Com isso, o embrião, o feto, ficaria exposto aos riscos do fármaco. Vale lembrar que não são todos que atravessam, mas mesmo assim, alguns desses tipos podem prejudicar o feto ao constrangir os vasos placentários, comprometendo as trocas gasosas e outras coisas. A placenta é o órgão responsável por determinar as trocas entre o organismo do feto e da mãe, garantindo a nutrição fetal durante o período gestacional. Além de permitir a passagem de nutriente, ela também possibilita a passagem de fármaco do plasma materno para o fetal. E os fármacos com maior probabilidade de cruzar essa barreira é aqueles lipofílicos não ionizados no plasma materno, que apresentam baixo peso molecular e baixa ligação às proteínas plasmáticas. Outro fator importante que pode determinar a segurança do uso de determinados fármacos ou não no estágio é o estágio de desenvolvimento fetal. E os primeiros 3 meses são os mais significativos e tal, você tem que ter mais cuidado. A teratogenicidade tem sido o dano relacionado ao uso de medicamentos durante a gravidez mais estudado. E eles ocorrem geralmente no início da gravidez, causando alterações de desenvolvimento e formação dos tecidos e órgãos fetais. E a gente tem vários exemplos, além da talidomida, como por exemplo isotretinoína, lítio e tetraciclina. Entretanto, uma atenção crescente tem sido voltada para aqueles outros efeitos adversos fetais que são aqueles que promovem disfunção nos órgãos e nos tecidos do feto após a sua formação. E muitas vezes esses efeitos adversos podem ser confundidos com condições clínicas do próprio neonatal. A partir disso, a forma de classificar o risco do uso de medicamentos durante a gravidez tem evoluído muito, e uma das classificações mais conhecidas no mundo era a categorização do FDA, que organizava medicamentos em 5 categorias, A, B, C, D e X, sendo que os X eram aqueles mais expostos, mais potencialmente perigosos. E aí, porém, ele era considerado simplista e não apresentando consistentemente as diferenças entre os graus de risco fetal. Isso trazia grandes riscos à saúde das gestantes das crianças. Com isso, o FDA atualizou essa lista a fim de corrigir esses problemas e disponibilizou novas regras para a inserção de dados na bula sobre a gestação. Falando agora um pouco sobre as reações idiosincráticas, a idiosincrasia corresponde a uma resposta normal de um indivíduo a certos agentes químicos, como por exemplo os medicamentos, e esse tipo de reação é diversa na maior parte dos casos imprevisíveis. Elas não correspondem aos diferentes graus de resposta do indivíduo ao medicamento, uma vez que esse fenômeno é normal e esperado. Mas, na verdade, ela é uma reação adversa totalmente rara e inesperada, totalmente inesperada, que ocorre somente em indivíduos que realmente têm características incomuns, peculiares, e justamente por conta dessas características peculiares que a reação idiosincrática ocorre. Essa reação é sempre prejudicial ao ponto de colocar em risco a vida do usuário do medicamento. E elas diferem das outras reações diversas porque são imprevisíveis, não estão relacionadas ao mecanismo de ação do medicamento, não requer altas doses e são raras. As características peculiares geralmente são de origem genética e são essas características que fazem com que o indivíduo processe o medicamento de maneira diferente, gerando, por exemplo, substâncias tóxicas, que são conhecidas como metabólitos e tal, que podem gerar danos locais ou sistêmicos. E alguns exemplos de idiosincrasia são erupções cutâneas, icterícia, anemia, redução da contagem dos glóbulos brancos, lesão renal, lesão nervosa e tudo mais. O que é farmacogenética? É um estudo voltado para a variação na resposta de um fármaco conforme a genética, o qual foi desenvolvido para entender melhor a interação entre um material genético, entre o metabolismo e a prescrição mais eficaz de acordo com o perfil genético de cada indivíduo.
Qual que é a importância da farmacogenética na resposta ao fármaco? Ela é importante porque vai proporcionar um tratamento mais adequado, mais otimizado e eficaz, pois personalizam o tratamento conforme a característica genética de cada indivíduo. De acordo com a reação adversa e variantes genéticos, é possível destacar que quando um medicamento entra no nosso organismo, ele será modificado ou metabolizado estruturalmente por enzimas que vão inativar ou ativar o fármaco. A mutação nesse gene de enzimas modificadas podem afetar a terapia medicamentosa, gerando posteriormente um efeito colateral. Existem dois principais fatores de variabilidade genética entre os indivíduos. O primeiro é o polimorfismo de nucleotídeo único, que compreende na troca de um par de nucleotídeo por outro da cadeia de DNA. E quando esse polimorfismo acontece em uma região gênica, a troca de nucleotídeo ela pode comprometer a disfunção de um gene e posteriormente um aminoácido ele pode ou não ser codificado e até mesmo gerar uma alteração na proteína que foi sintetizada. O outro é a variação no número de cópias, que são polimorfismo, mutações das quais podem ocorrer por perda ou ganho de segmentos genômicos e acontecem de acordo com variações estruturais, como a duplicação e a deleção do DNA. Perfis da metabolização analisado pela farmacogenética. O primeiro é a metabolização lenta, que é quando tem dois alelos não funcionais, resultando na deficiência da enzima e, consequentemente, no acúmulo do medicamento no organismo. E essa deficiência vai aumentar a toxicidade do medicamento, mesmo ele estando em doses mais baixas, justamente pela dificuldade do organismo metabolizá-lo. Já os metabolizadores intermediários são aqueles que têm alelos que metabolizam os medicamentos mais lentamente, comparado à metabolização normal. E nesse caso, embora esteja em doses médias, eles vão ser capazes de fazer, né, o efeito terapêutico, porém o medicamento ele vai ser eliminado mais lentamente e isso causa acúmulo e também futuramente efeitos tóxicos. Já os metabolizadores normais, eles também são conhecidos como metabolizadores extensivos. É quando tem dois alelos funcionais e dessa forma ele vai metabolizar normalmente o medicamento sem causar nenhuma reação adversa. E por fim, os metabolizadores ultra rápidos, que é aquele que tem a duplicação de alelos funcionais, ou seja, tem mais cópia de um gene, o que vai gerar um aumento na velocidade da metabolização. Porém, esse aumento da velocidade da metabolização não vai implicar nada no seu efeito terapêutico. E a etnia associada à resposta ao fármaco, a gente pode destacar que algumas reações colaterais podem estar relacionadas à etnia de cada indivíduo, porém os fatores ambientais podem estar associados. Resposta do fármaco em relação à idade. O envelhecimento ele predispõe um consumo aumentado de medicamentos, sejam eles prescritos ou não. Além disso, os idosos passam por muitas mudanças fisiológicas, como redução das funções hepáticas e renais, o que vai levar muitas mudanças na farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos. E essa modificação vai fazer com que essa população tenha muitos efeitos adversos dos fármacos ou de terapêuticos intensos. Além disso também, os idosos eles tendem a tomar vários medicamentos juntos, o que também vai gerar muitos efeitos adversos. A capacidade diminuída da reserva homeostática dos idosos faz com que eles sejam mais sensíveis a alguns medicamentos. O idoso, por apresentar menor quantidade de água em seu organismo, vai levar drogas administradas por via oral, drogas hidrossolúveis, ter um maior aumento em seu organismo. Por quê? Porque ele vai ter um menor volume de distribuição. E as drogas lipossolúveis, eles terão um maior volume de distribuição. Por quê? Porque os idosos, eles possuem mais tecidos adiposos, o que vai facilitar isso. E uma outra condição é de que os idosos, eles possuem menor concentração de albuminas no organismo. E aí, vai fazer com que a ligação das proteínas a essas drogas seja reduzida. E aí, vai aumentar a fração livre de drogas no plasma. E aí, vai ter um maior volume de distribuição. E aí, tem um quadro de medicamentos considerados impróprios para o consumo de idosos e suas características. Aí, nesse quadro, tem quais são os medicamentos e as justificativas para a inapropriação. Principalmente, aí para nós que vamos trabalhar com odonto, anti-inflamatórios não esteroidais, que está aí como proibidos a indomectacina e a fenilbutazona. Por quê? Pode ter efeitos adversos sobre o sistema nervoso central e elevar o risco de ocasionar a granulocitose. Crianças. Na farmacologia, não se deve usar o termo de que crianças são pequenos adultos. Por quê? Porque o organismo das crianças está em desenvolvimento, o que vai possuir muitas mudanças significativas no seu desenvolvimento. Sendo assim, esses pacientes pediátricos, eles devem ser tratados diferentes no atendimento.
E os pais, eles precisam ser orientados. Como a criança está no processo de amadurecimento e de crescimento, ela vai possuir muitas mudanças fisiológicas, o que vai levar a um ponto muito importante, que vai ser o da absorção, porque isso vai interferir diretamente. Também deve ter muita atenção na dosagem dos medicamentos, o intervalo e o número de vezes que o medicamento será administrado. Por quê? Porque as crianças estão passando por mudanças fisiológicas. E essas mudanças fisiológicas podem fazer com que tenha efeitos indesejáveis do medicamento. E esses efeitos, que são os efeitos adversos, eles podem ser ainda mais graves nas crianças. Além disso também, é importante regular a quantidade de vezes que a criança vai tomar o medicamento. E por quê? Porque a criança, senão ela vai crescer pensando que ela sempre pode tomar o medicamento, ela vai estar acostumada a tomar. E aí vai levar a um adulto que vai se automedicar, sempre que achar necessário. Um outro problema é a prescrição médica em pacientes pediátricos, que é a dificuldade com as doses, quando se utiliza colher de chá e líquidos. Os responsáveis fazem muitas confusões. A dificuldade de engolir o medicamento e o medo de aplicações das injeções. As crianças, elas vomitam com mais facilidade. E o entendimento da família em relação a como administrar o fármaco. A interação medicamentosa, ela acontece quando um fármaco ele se modifica quando ele está na presença de um outro fármaco, ou pelo alimento ou pela bebida também. E isso vai gerar efeitos adversos. Mas algumas interações, elas podem ser benéficas, como antihipertensivos e diuréticos. Existem dois tipos de interações medicamentosas. As interações farmacocinéticas, que são aquelas em que um fármaco altera a velocidade ou extensão de absorção, distribuição e excreção de um outro fármaco, e as interações farmacodinâmicas, que ocorrem no sítio de ação dos fármacos e envolvem os mecanismos pelos quais os efeitos se processam. Também tem interações entre fármacos, que são interações físico-químicas, que é o conhecimento como incompatibilidade e pode ocorrer in vitro, antes da administração do fármaco no organismo, por exemplo, quando se mistura 2 fármacos na seringa, quando se mistura um fármaco no soro, e as interações de efeito, que ocorre quando 2 ou mais fármacos em uso simultâneos possuem ações similares ou opostas. Pode produzir sinergias ou antagonismos sem modificar a farmacocinética ou o mecanismo de ação dos fármacos envolvidos. Essas interações elas podem ser classificadas com seu nível de gravidade, que pode ser contraindicado, que é quando fármacos não podem ser administrados simultaneamente, grave, que é quando a interação pode ameaçar a vida do paciente, moderado, quando a interação pode agravar a condição do paciente, e mínimo, quando a alteração pode limitar o efeito clínico, mas geralmente não requer maior alteração da terapia. Fatores imunológicos. A hipersensibilidade é um distúrbio em que o organismo humano pode responder a antígenos próprios e substâncias inertes, como os fármacos. Esse fator imunológico pode promover danos à vida do indivíduo e gerando respostas nocivas. As reações adversas ocasionadas pelos fármacos podem ser classificadas como imediatas ou tardias. Os contatos com fármaco de classificação imediata podem ser manifestados na primeira hora ou até 6 horas depois. Já as respostas caracterizadas como não imediatas ou tardias podem ser expostas depois de dias de contato com o fármaco. O diagnóstico de hipersensibilidade a fármacos pode ser confirmado com a apresentação de sintomas logo após o contato, através de testes cutâneos, testes de provocação com fármacos, dosagens diretas ou indiretas de antiglobulinas. O tratamento dessa patologia é através do uso de medicamentos antihistamínicos para prurido, que é a coceira, anti-inflamatórios não esteroidais, para artralgias, que são as dores articulares, corticoides para as reações graves, entre outros medicamentos. Agora falando de doenças renais, as doenças renais são situações potencialmente graves associadas à redução da eficiência dos rins. Podem acontecer de forma crônica ou aguda, causando complicações severas. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, eles afirmam que aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm alguma dificuldade de disfunção renal. Os rins são órgãos importantes para eliminar toxinas, filtrar quantidades de água e sal, equilibrar a pressão arterial, entre outros. Inicialmente pode não causar nenhum sintoma, por isso são problemas silenciosos e que exigem cuidado redobrado. A nefrite é uma doença que causa inflamação dos glomérulos, elementos filtrantes dos rins, responsável por eliminar toxinas, água e sais. A doença provoca dificuldades para os rins filtrarem o sangue, Isso pode acontecer em 2 tipos. A nefrite aguda, que é causada por infecções bacterianas mais simples, e a nefrite crônica, que é causada por um quadro de infecção intensa e grave. Agora falando de cálculo também, Também conhecido popularmente, o cálculo renal conhecido popularmente como pedra nos rins, é uma doença que causa formação de pequenas pedras nos rins e canais urinários. A falta da ingestão de água é um dos principais fatores que levam à formação do cálculo. Agora falando de doenças hepáticas, o fígado desempenha uma função importante, como filtrar micro-organismos, desintoxicar organismos, que é a transformação de hormônios e drogas em substâncias não ativas para que elas possam ser excretadas pelo organismo, evitando a intoxicação. Uma doença muito comum é a insuficiência hepática aguda, que é a diminuição rápida da função do fígado. Geralmente é causada por envenenamento, principalmente por meio de medicamentos em altas doses e contato com substâncias tóxicas,
Aí temos também o câncer de fígado, que pode se originar no fígado ou ser resultado de uma metástase de um câncer que teve início em outro local. E depois evoluir também para uma insuficiência hepática aguda. Também parasitoses podem evoluir para insuficiência hepática aguda, né? As parasitoses são diversos parasitas que podem migrar para o fígado e causar lesões e bloqueios.